Olá, tudo bem com você? Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite e me sinto muito feliz de estar aqui com vocês para falar mais uma vez, mais uma segunda-feira, sobre um tema de desenvolvimento humano. O meu nome é Elaine Burgarelli e eu sou a criadora do Instituto Sente. E estou aqui para falar com vocês sobre esse tema que eu tenho certeza que todo mundo tem, né? Tanto eu quanto você, como praticamente quase todas as pessoas que a gente conhece que têm vergonha. Então, imagina como é a gente sentir vergonha. Imagina como é você quando tá vendo alguém que tá sentindo vergonha na hora de falar, na hora de se colocar, né? Oi, Dinha, boa noite, minha querida. Tudo bom? Então, meu nome é Elaine Burgarelli. Eu criei o Instituto Sente. Eu sou coach sistêmica e eu trabalho já desde 2014 na condução de processos de coaching para trabalhar coaching de vida, coaching de carreira. Trabalho com coaching PNL, que é a programação neurolinguística, para fazer reprogramação, para refazer crença, para refazer aprendizado. E também trabalho com constelação sistêmica familiar, que olha para a sua história, que olha para o seu sistema familiar, que a gente, quando promove essa terapia rápida, a gente consegue olhar para as dores da alma, né? Então, a constelação é algo muito incrível, que numa terapia rápida a gente consegue entender de onde provém as suas dores e trabalhar sobre elas. Então, o que me traz até aqui hoje é um assunto chamado vergonha. E eu decidi falar sobre ele porque dentro do TED Talks que a Brené Brown traz pra gente, ela fala sobre vulnerabilidade e ela também tem outros assuntos que são interessantes, como coragem e vergonha. Há 12 anos, a Brené Brown trata desses três assuntos. Ela é uma doutora em ciência social e há 12 anos ela trabalha em cima de uma pesquisa onde ela olha sobre coragem, vulnerabilidade e vergonha. E hoje eu escolhi falar com vocês sobre essa questão da vergonha. Eu estava fazendo as pesquisas para saber como é que eu ia entrar no assunto e eu encontrei um post bem interessante, bem sincero, como ele mesmo já sempre é, né, do Marcos Piaget, que é o pai pop, papai pop. Ele tem até um livro já que ele criou. E esse papai pop, o Marcos Piaget tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E ele falou, né, que ontem ele estava falando que faz 1 ano que ele não dá palestras ao vivo. Desde março do ano passado ele nunca mais deu palestras ao vivo. Mas quando ele fazia essas palestras, sempre tinha alguém que chorava na plateia. Sempre tinha alguém que lembrava do pai, lembrava da mãe, né? Mas principalmente do pai, porque o Marcos Piaget retrata muito a história do pai, né? Ele sendo o pai de 2 meninas, como é que ele olha para a vida nesse sentido. Ele sempre via pessoas chorando na plateia por lembrar do pai, ou por lembrar dos filhos. E às vezes na rua também as pessoas paravam ele para contar uma história que tinha percebido que fazia sentido para ele, que tinha uma conexão entre os dois, e a pessoa chorava de novo. E aí parecia que a pessoa tinha vergonha de estar chorando ali na frente dele. As pessoas tinham vergonha de chorar lá na plateia durante a palestra dele. Eu não sei você, mas talvez a gente tenha vergonha de chorar em público, né? Parece que quando a gente chora, a gente demonstra uma fraqueza. E, na verdade, a gente tem que pedir desculpa por estar chorando. A gente não tem que pedir desculpa por se mostrar com tanto coração, com tanto amor, né? Sobre uma situação. Saiba que chorar faz muito bem. Chorar é colocar para fora e é como se fosse uma cura quando você chora. Então, pode chorar de alegria, de tristeza. E tem coisa, gente, que vocês sabem, só sai com choro, né? É como se depois do choro o corpo dissesse assim, ufa, obrigado, né?
porque acaba tirando, às vezes, 1 tonelada das nossas costas quando a gente chora. Vergonha também pode ser descrita como aquele momento em que você não conta para aquela pessoa que você gosta dela. Quando você gosta de alguém, mas aquele alguém não sabe que você gosta, e você morre de vergonha, né? Porque você tem certeza que se você falar, você vai morrer de vergonha. E também porque você não sabe se essa pessoa gosta de você. Então você tem vergonha de se expor. Talvez você perca mais, talvez você ganhe mais falando. Você nunca vai saber enquanto você não tentar, né? O André Iorio, eu sigo ele no LinkedIn. Oi, Patrícia, meu amor. Tudo bom? E o André Iorio, ele é um italiano que morou nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, foi gestor do Groupon, foi gestor do Tinder. E hoje ele coloca, hoje ele tem muitas colunas, né, para quem ele traz informações normalmente. E aí, ele falando ontem no LinkedIn sobre a Brené Brown, e ele pegou uns espaços, né, uns pedaços da palestra dela, quando ela fala sobre vulnerabilidade, ele estava comentando sobre isso e eu achei bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, a Brené Brown, gente, falando sobre coragem lá na plataforma TED, já teve mais de 5 milhões de pessoas que assistiram essa palestra, quando ela fala sobre vergonha. Então, ela é uma pesquisadora, como eu disse, há 12 anos, que estuda sobre coragem, vulnerabilidade e vergonha. E, na verdade, são sentimentos que nós sempre quisemos esconder, né? Seja por medo de ser julgado, seja pelo fato de que a gente sempre quer passar a impressão de que a gente é perfeito, né? Que a gente não erra. E a Brené traz nesse TED um texto que o Theodore Roosevelt falou no começo do século, de 1900 a 1910, ele foi presidente dos Estados Unidos, foi o 26º presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909, né? Theodore Roosevelt falou lá atrás, assim: não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato no palco, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com valentia, aquele que erra e erra com muita coragem. Então, o Theodore Roosevelt, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, lá no começo do ano do século, né? Lá em 1900, ele já dizia que o que vale mesmo é o que você traz de suor, de poeira, de sangue, porque você foi à luta, você enfrentou, você subiu no palco, você não ficou com vergonha, você se expôs, você decidiu fazer alguma coisa, né? Então, em poucas palavras, nesse texto, o que o Theodore Roosevelt está falando? Sobre luta, sobre garra, sobre determinação. E ao mesmo tempo, nesse texto, ele fala sobre medo, sobre vulnerabilidade e sobre crítica. Então vamos pensar, se fosse você lá no meio de um palco, que você tivesse que falar para centenas de pessoas, ou eu aqui, né, falando para vocês nessa live sobre vergonha. Concorda que existe uma competição entre eu e eu mesma? Uma competição para quem vai subir naquele palco entre aquela pessoa e ela mesma? Porque um diz para você, sobe, vai, você consegue. Nossa, é muito legal você poder falar, trazer seu conhecimento. Mas ao mesmo tempo o outro aqui fala assim para você, você é louca, não vai lá não. Imagina, vão te julgar, vão falar o quê de você, né? E nesse embate entre o certo e o errado, o direito e o esquerdo, o bom e o mal, você às vezes trava, você às vezes não segue adiante. Então perceba que a vergonha, ela é uma epidemia silenciosa. Ela está por trás de vários desvios comportamentais, né? Quando eu estou aqui falando com vocês, o que vocês pensam? Nossa, a Elaine é super corajosa, né? De poder estar aqui 9 da noite, numa segunda-feira, falando sobre vergonha. Ou então você pode pensar assim, nossa, que mico, né? Ela
se coloca para falar sobre um assunto com gente que ela nem conhece. Eu não sei o que é que você pensa, mas às vezes você pode pensar, né, dessa forma. Ou eu tenho muita coragem, ou eu tô aqui pagando um mico. Eu prefiro acreditar que eu tenho coragem de estar aqui. Eu levei muitos anos, né? Fiz toda a formação do coaching. Estudei muito e estudo até hoje para poder chegar aqui e falar com você. Eu posso errar? Eu posso. Eu posso falar uma besteira? Posso também. Mas eu pretendo fazer a diferença na tua vida quando eu trago para você assuntos sobre desenvolvimento urbano. Então, a vulnerabilidade, segundo a Brené, ela oferece a você um risco emocional, uma exposição e uma incerteza. Obrigada, Dinha. Já dizendo que eu sou guerreira. Parabéns. Obrigada, meu amor. Vulnerabilidade é a melhor medida de coragem que se pode ter, tá? Aí tem um outro lado que a Brené Brown descobriu, que quando existe vergonha, existe também, sabe o que? Junto, falta de conexão. Ou o medo da desconexão. O que é isso, Elaine? Fala um pouco mais. O medo da desconexão é quando você pergunta para você mesmo se tem alguma coisa que, se alguém descobrir sobre você, se alguém descobrir, ele vai dizer para você que você não merece estar conectado com ele. Ele vai tirar a sua amizade do Facebook, vai desfazer de você estar seguindo ele no Instagram, você vai eliminar essa pessoa do seu convívio. Então, quando você acha, né, que às vezes também a gente cria mundos paralelos, lembra? Que a gente cria realidades virtuais que não existem. Às vezes a gente pode pensar isso, que se alguém descobrir aquela situação da minha vida, eu vou ser desconectado do mundo. E aí eu prefiro esconder aquilo que eu sinto. Prefiro não contar, prefiro não lidar com esse sentimento. Conhece alguém que age assim dessa forma? Conhece alguém que faz isso, né? E quando você não quer falar sobre isso, quanto você menos discute sobre esse medo da desconexão, mais você tem esse medo, sabia? Um outro ponto que a gente pode aqui trazer de informação sobre a vergonha é que existem 2 hormônios que mexem com a gente, sabia? Existem vários, mas eu vou falar sobre 2 especificamente agora. E esses hormônios, quando eles estão em desequilíbrio, eles se transformam em fatores bioquímicos que interferem em nosso sentimento. Esses 2 hormônios que eu vou dizer para vocês, um é a ocitocina e o outro é o cortisol. Quando você tem uma injeção de ocitocina no seu organismo, é quando você pratica a generosidade. E quando você pratica essa generosidade, as pessoas retribuem. As pessoas elogiam, as pessoas agradecem, as pessoas falam em público, as pessoas contam para as outras o quanto você foi generoso. Isso leva a um ciclo. Quanto mais generoso você é, mais ocitocina você vai gerar, porque mais elogios você vai receber, mais incluso naquele sistema você vai se sentir, né? Agora, falando do cortisol, o cortisol é um hormônio que ele é trazido para o nosso organismo numa forma de desequilíbrio quando a gente está num processo de estresse, num processo de ansiedade. E eu falei sobre ansiedade semana passada, né? Na live da segunda-feira passada, que está aqui gravada no Instagram. Quando você está liberando cortisol no seu organismo, você está dizendo para você mesmo que tem algum perigo iminente. E aí, quando você está num ambiente que você não se sente seguro, você vai ser menos empático, menos generoso, e você vai estar muito ocupado em tentando se proteger. Então, fala para mim aqui, se no momento que você deveria subir ali naquele palco, que é o momento mais importante para você, veja se não vem essas frases na sua cabeça. Você está super tensa, super tenso, você tem que começar uma palestra, tem que começar a dar uma aula, tem que começar a conversar aquele assunto sério com aquela pessoa, né? Naquele momento que você vai se sentir que você é a protagonista na reunião, qualquer processo que seja da vida, tem uma voz que começa a causar a vergonha em você, porque ela diz assim para você: nossa, você vai falar desse assunto? Ih, mas lembra, você nem acabou aquele mestrado. Tá incompleto, né? Ou então, nossa, lembra aquele dia que seu pai mentiu pra você? Que ele tava na aula de mestrado, mas ele não tava? Ou vem um pensamento pesado, né?
Lembra, né? Ô, meu rapaz, sua esposa te deixou. E aí na hora você congela, você perde o chão. Ou então você lembra assim, você tá aqui falando, mas o seu marido nem te deu parabéns por você ter chegado até aqui, né? Você tá sozinha. Ou vem aquelas frases malucas que você acha que você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é inteligente o suficiente para estar aqui. E talvez venha ainda uma outra frase. Eu sei o que você fez na adolescência. Sei tudo sobre você. Você é fraco, né? Lembra aquele dia que aconteceu tal coisa? Ou ainda quando seu pai... você lembra que seu pai nem te deu atenção quando você se tornou o diretor, o vice-presidente, a coordenadora daquele departamento, né? Mas mesmo assim, apesar de todas essas vozes, apesar de todos esses sentimentos, essa situação, você decide seguir em frente. Você vai subir o primeiro degrau para começar a conversa, para subir no palco, para ser a protagonista. E a voz que está na sua frente, falando tudo isso que te disse agora há pouco, que está desafiando você, dizendo que você não pode, que você não merece. Sabe quem é? Sabe de onde vem essa voz? Sabe quem é que diz essa voz para você? É você mesmo. É você que é seu maior algoz. Você que é seu maior concorrente, né? E resumindo aqui, a vergonha tem duas frases. Ela diz muito assim para você. Você não é bom o suficiente, você não é bom o bastante. Ou então ela diz assim, quem você pensa que você é para chegar aqui falando, né? Subindo nesse palco aqui, sendo protagonista. Só que entenda que vergonha e um sentimento de culpa, a vergonha é diferente da culpa. Elas não são a mesma coisa, tá? A culpa por se sentir com aquelas frases ou a vergonha de se sentir naquele sentimento com aquelas frases, eles não são iguais. Culpa e vergonha não são iguais. A vergonha tem o foco no eu. A culpa tem o foco no comportamento. Então, a culpa é quando eu digo assim que eu fiz algo ruim. A vergonha é quando eu digo eu sou ruim. A culpa diria, desculpa, eu cometi um erro. A vergonha já diria, desculpa, eu sou o erro. E aqui vai algo para vocês pensarem, que vocês precisam muito saber. Que quando existe vergonha, existe uma correlação, olha gente, presta atenção. Quando existe vergonha, existe uma correlação com o vício, com a depressão, com a violência, com a agressão, com o bullying, com o suicídio e com vários distúrbios alimentares, né? Quando a gente tem a capacidade de lidar com algo que nós fizemos, ou quando nós temos a capacidade de entender que nós falhamos em fazer alguma coisa. Oi, Sueli, meu amor, tudo bom, minha linda? Estamos na luta, né? Quando a gente entende que falhou, a gente entende que teve que lidar com algo que não foi realizado, a gente acaba indo contra o que a gente queria fazer, né? A gente acaba entendendo que aquilo não foi possível, mas a gente é tão inteligente que a gente se adapta em não ser quem nós gostaríamos de ser. Parece maluco isso, né? Mas é verdadeiro. Nosso cérebro é tão inteligente que ele se acostuma a ser aquele ser que você não queria ser. Você queria mais, você queria outra coisa, mas você se adapta, né? Vergonha é essa necessidade que a gente tem de, quando a gente se impõe a ser algo diferente do que a gente é. Porque alguém disse que para você era importante ser, ou fazer, ou ter daquele jeito, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas porque o outro disse que você tinha que fazer. E aí você fica roxa, você fica vermelha, você fica com raiva, porque você tem que fazer uma coisa que você não concorda. E aí você acaba, quando vai fazer essa situação, você acaba tendo vergonha. Faz sentido isso para você, né? Então, é importante também você saber que a vergonha para a mulher é diferente do que a vergonha para o homem. Sabia disso? Quando o homem ele sente vergonha, quando a gente percebe vergonha no outro, no homem, muitas vezes esse homem é considerado como fraco. Sabia disso?
Homem não pode ter vergonha. Se ele tiver vergonha, ele é considerado como fraco. Quando um homem, um pai de família, um marido fracassa, ele pode ser duramente castigado pela própria família, pelas próprias meninas que estão na sua casa, né? E olha só que ponto a gente chega. Tem um rapaz chamado Mahalik, que ele fez uma pesquisa através do Boston College, lá nos Estados Unidos, e ele quis entender como é que as mulheres americanas e como é que os homens americanos percebem que tem que agir para serem considerados homens ou mulheres, né? E ele fez a mesma pergunta para os dois sexos. E aí as mulheres disseram assim, olha, para eu seguir as regras femininas, eu preciso ser magra, simpática e modesta. E usar todos os recursos disponíveis que eu tiver para manter a minha aparência bonita. Pesado isso, né, gente? Quantas pessoas não se obrigam a ser diferentes do que elas efetivamente são? Só para parecerem com outras pessoas. Só para serem aceitas, para encontrarem um lugar. Pensam, isso é muito sério. E os homens, nessa resposta sobre o que deveriam fazer para seguir as regras masculinas, disseram que eles precisariam ter controle emocional, que o trabalho viesse primeiro em suas vidas e que eles tivessem status, tivessem um lugar, pertencessem a um lugar, né? Agora pensa que, pessoal, para a gente encontrar o nosso caminho, para a gente poder olhar para a vergonha, a gente precisa trabalhar esse sentimento na nossa cultura, de que não é vergonhoso chorar, de que não é vergonhoso expor o sentimento, que tá tudo bem quando você falha, contanto que você tente novamente, contanto que você saiba que você deu o melhor que você podia, né? Não foi mais ou menos o que você fez, o que você fez foi com intensidade, você fez porque você queria fazer aquilo. Então a gente tem que entender o que é vergonha para você, e como é que ela te atinge. E como ela atinge a forma que a gente educa os nossos filhos e como é que nós vemos uns aos outros quando estamos passando por esse sentimento de vergonha, né? Se a gente quer encontrar nesse universo, se a gente quer entender esse universo de vergonha e culpa, sabe quem é o antídoto para vergonha e para culpa? Uma palavra que a gente tem ouvido falar muito hoje em dia, que é a empatia. A empatia é o antídoto da vergonha. Quando eu me coloco no lugar do outro e eu percebo que ele realmente precisa de uma mão, precisa de um colo, precisa de uma ajuda. E eu vou lá e faço isso. Eu entendo o que ele está sentindo. Tem um exemplo que a Brené Brown dá, que é muito interessante, que ela pega de exemplo, sabe aquelas placas de vidro que os laboratórios colocam as bactérias, os fungos para proliferarem, né? Às vezes ela é tampada, mas é uma placa redonda assim, você também vê isso no microscópio, você usa para poder avaliar o serzinho lá pelo microscópio. Ela fala que se nessa placa, se você pudesse comparar a criação de vergonha com a criação de fungos no laboratório, seria assim: coloca nessa placa de Petri, que é o nome que é dado, sigilo, silêncio e julgamento, né? Sigilo, que é quando você esconde algo que você não quer que as pessoas saibam. Silêncio sobre a opinião do outro sobre você e sobre o que você sente. E julgamento. Deixa o julgamento agir, junto com o silêncio e junto com o sigilo. Você vai gerar uma dose de vergonha absurda. A vergonha vai estar presente na nossa vida de forma muito intensa se existe sigilo, silêncio e julgamento. Se isso existir, a vergonha vai estar extremamente sendo utilizada na sua vida. Mas se você nesse mesmo recipiente coloca doses iguais de vergonha e de empatia, a vergonha vai embora. A empatia se sobrepõe, né? E você, tendo empatia com você mesma, você vai conseguir sair desse lugar. Então a vergonha não vai sobreviver. E aprenda, ouça, presta atenção em duas palavrinhas que você tem que dizer mais para você, que é eu também. Eu também posso, eu também quero, eu também consigo, eu também chego até lá, eu também tenho capacidade de aprender o novo, eu também posso fazer diferente. Perceba que você
tem a capacidade? Depende de como você olha para a tua vida, como você olha para a tua situação, né? Então sobe lá naquele palco, vai ser você, vai praticar o que você aprendeu até hoje, vai trazer a força, a dinâmica, a alegria, tanta coisa que você traz de bagagem da tua vida, que teu pai e tua mãe te ensinou. Sobe lá naquele palco, demonstra quem é você, permita-se transbordar de quem você é, né? E aceite que você pode errar. Quando você acertar, comemore. É muito importante a gente comemorar quando a gente acerta as coisas, para que a gente diga para o nosso cérebro, consegui. Faça isso por você. Não faz isso pelo outro. Até pode ser depois que você faz pelo outro, mas a princípio faz por você, né? Faz por aqueles que te amam, faz por aquele que você ama. Simplesmente faça. E aí, com tudo isso, vai ficar tudo bem. Eu encerro essa live de hoje. Espero ter trazido algum aprendizado para você. E se você gostou, compartilha, curte, comenta. Eu vou ficar muito feliz de ver você compartilhando aqui essa live, tá? Eu agradeço a sua atenção, o seu momento. Eu sou coach sistêmica, Elaine Burgarelli, trabalho com coaching, PNL e constelação. Ajudo você a levar a vida mais leve, a levar a vida com foco. Um beijo. Se cuidem. Cuidem daqueles que você ama, tá? Faça uma prece hoje para que todos fiquem em harmonia no seu lar. Todos aqueles que estão no hospital, que recebam um bom pensamento, uma boa prece. Muita gente está precisando de ajuda, né, meus amores? Então, se cada uma fizer a sua parte, a gente vai ter um mundo mais leve. Fica aqui gravada a live, tá bom? Um beijo. Te vejo. Até mais.